doença de Alzheimer continua sem cura e é um desafio para a medicina mundial. Mas vem aí uma novidade no Brasil. O adesivo agora será bancado pelo Sistema Único de Saúde. Um mal silencioso que afeta um bem tão importante, a lembrança. Dona Eda tem 82 anos e foi diagnosticada há 2 anos com mal de Alzheimer. Ela sempre foi uma pessoa ativa, trabalhou como assistente social, atuou no movimento sindicalista e chegou a escrever 2 livros. Sempre foi independente, dirigia, morava sozinha e cuidava das contas. Uma realidade que mudou depois que apareceram os primeiros sintomas. Bastante tempo depois desse alarme da mamãe, a gente ainda duvidava muito, né? A gente ainda falava, não é, né? Não é porque ela sempre foi meio avoadinha e ela continua se lembrando bastante das coisas, porque no caso da mamãe a memória dela foi pouco afetada, né? Então a gente duvidava e eu acho que realmente chegou assim muito silenciosamente mesmo. O drama das famílias de pessoas com Alzheimer inspirou uma produção premiada nos cinemas em 2014. O filme Pra Sempre Alice conta a história de uma linguista que, aos 50 anos, desenvolve uma forma rara da doença. Pouco a pouco, ela vê sua memória e sua capacidade de realizar tarefas se esvair. O mal de Alzheimer é uma doença que afeta o funcionamento do cérebro. Os sintomas demoram para aparecer, mas vão ficando mais evidentes a cada ano. O Alzheimer afeta pessoas com mais de 65 anos, mas é mais comum em pessoas como a Dona Eda, que tem mais de 80 anos. A doença compromete as funções cognitivas, como a memória, a linguagem, o raciocínio lógico e a capacidade de julgamento. Isso interfere diretamente na vida da pessoa, que muitas vezes perde a capacidade de fazer tarefas simples, como cozinhar, fazer compras ou lidar com dinheiro. Muitos pacientes com doença de Alzheimer, também nas fases mais precoces, tem alterações, ou de outras demências também, alterações de comportamento. Então a pessoa se torna agressiva, irritada, alguns se tornam depressivos. Essas situações elas precisam ser levadas para avaliação médica especializada. Pode não ter nada a ver com doença de Alzheimer, mas se tiver, a pessoa vai receber o tratamento adequado. De 40% a 60% dos casos de demência registrados no Brasil são causados pelo Alzheimer. A Associação Internacional do Alzheimer aponta que o número de pessoas com a doença no mundo deve ultrapassar 130 milhões no ano de 2050. Para ajudar quem sofre com esse mal, o Ministério da Saúde disponibilizou mais um medicamento para o tratamento, a rivastigmina, em forma de adesivo transdérmico. A substância já estava disponível para a dose oral, mas causa efeitos colaterais, como diarreia, náuseas e vômito. Com o adesivo, esses efeitos podem ser amenizados. O Alzheimer ainda não tem cura, mas estudos apontam que diagnosticar a doença e começar o tratamento cedo pode atrasar a evolução do quadro. Quanto mais cedo você diagnostica, mais tempo você tem para tomar algumas providências. Então, por exemplo, os medicamentos funcionam um pouco melhor na fase mais inicial da doença, né? E também você tem a pessoa ainda mais preservada, mais lúcida por mais tempo, para que ela mesma, enquanto ela ainda pode, possa planejar algumas coisas em relação ao seu próprio futuro. Quando você já diagnostica numa fase mais avançada, a pessoa já não tem condição de fazer determinadas escolhas. Passada, recebemos o médico geriatra, Dr. Rigolin, exatamente para comentar essa novidade com relação ao tratamento do Alzheimer pelo Sistema Único de Saúde, e ele elogiou a medida. Atenção, você que se utiliza muito do WhatsApp. Atenção, o WhatsApp acaba de anunciar que a partir de hoje todos os usuários do aplicativo terão acesso ao recurso que avisa quando uma mensagem recebida foi encaminhada de outra conversa. Pois é, a ferramenta veio em meio a tentativas de evitar a disseminação de boatos depois que pessoas foram mortas em vários países do mundo, como na Índia, após acusações falsas circularem pelo aplicativo de mensagens. Está aí então, o WhatsApp passa a anunciar liberação de aviso de mensagem encaminhada para todos os usuários.
Vamos ver se na prática o resultado vai ser efetivo. O tráfico de drogas continua cada vez mais grave. Só deste feriadão, quase 10 toneladas de maconha, skunk e outras drogas foram apreendidas pela polícia no Oeste Paulista. É a prova de que o tráfico é cada vez maior porque o consumo não para de cair. Por isso, a prevenção às drogas, a gente volta a alertar, tem que começar dentro de casa. Diálogo aberto entre pais e filhos antes que seja tarde demais. E a porta de entrada geralmente é a droga legal, bebida alcoólica, como falou aqui ao 4 Notícias o psicólogo João Louro, fazendo alerta a toda a população. Boa noite a todos. É uma satisfação, mais uma vez, poder estar aqui, dividir um pouco, essas angústias que vivemos, no nosso set terapêutico com o tratamento da dependência química. A dependência química, geralmente, a porta de entrada é uma droga legalizada, a bebida alcoólica? O álcool é a porta de entrada, não é o único, Hoje nós entendo que o uso das drogas ilícitas, elas estão voltadas à busca de uma felicidade, mas uma felicidade ilusória, temporária, que o indivíduo acha que aquilo pode melhorar e acaba se tornando dependente da substância. Quando ele faz o uso de álcool, ele estando isento do uso de outras drogas, estando limpo durante um período, ele fica mais vulnerável ao uso e, consequentemente, ele tem uma chance de recaída muito maior. Então, o álcool, ele é, sim, a porta de entrada das drogas ilícitas. Prevenção. No momento em que vivemos uma crise familiar, uma crise na educação e uma crise de moralidade. E aí, doutor João? José Henrique, eu vejo assim, existe um aumento e está se tornando um problema grande de saúde pública o uso de substâncias ilícitas. São as drogas que fazem aumentarem os acidentes de trânsito, são as drogas que estão desestruturando famílias, são as drogas que afastam o indivíduo da escola, afastam o indivíduo de profissões. As drogas, elas são responsáveis por essa desarticulação do meio social, principalmente a espiritualidade. O indivíduo, quando ele começa a beber, se sente culpado, se afasta da igreja, se afasta de um contexto de espiritualidade e acaba ainda mergulhado mais dentro dessa estrutura da droga que a gente vê hoje. Bem, e o tratamento, a tentativa de recuperação que tem que envolver toda a família. E aí? Sim, eu defendo isso há muito tempo. Não adianta você isolar o indivíduo em uma clínica, num hospital, por um período de anos, se a família não se tratar. A família é codependente, a família sofre as mesmas reações que o indivíduo sofre porque ama, ele só não faz uso da substância. Então, o indivíduo vai ficar um ano dentro de uma instituição, dentro de um lugar se tratando, aí ele volta para dentro do seio da sua família, que continua tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. A primeira reação que se tem com o indivíduo é culpar que não adiantou nada, que o tratamento foi em vão. Se não fazer um acompanhamento do indivíduo usuário e a família simultaneamente, para que os dois saiam no mesmo momento, eu acredito que nós vamos ainda sofrer com a questão das drogas. Hoje, eu tenho a felicidade de trabalhar hoje com a minha filha, psicóloga, a Ana Carolina, e nós dividimos essas tarefas. Quando eu trato o dependente químico, ela vai tratar a família. Quando ela trata a família, quando ela trata o dependente químico, eu procuro acompanhar a família, pelo menos quinzenalmente, para levar informação e para a gente trazer eles dentro de uma realidade melhor. A incidência das drogas entre os jovens está acontecendo cada vez mais cedo. É uma realidade?
Sim, há um tempo atrás a gente ouvia dizer casos que se iniciavam, e nos meus relatos, nos relatos de atendimento, eu ouço que era aos 14 anos, aos 11 anos. E hoje eu já tenho atendimento que se inicia muito precocemente, aos 9 anos, aos 10 anos. Muito das situações em que os pais usam e as crianças nascem, às vezes, com a abstinência da substância que o pai faz uso, que a mãe faz uso. Então eu vejo, hoje, às vezes, a mãe é uma usuária de uma droga estimulante do sistema nervoso central, o crack ou a cocaína, e a criança ela nasce com a abstinência, ela tem que ser tratada a abstinência logo que nasce. Estou recebendo aqui uma informação. ONU, já que deste dia 26 é o Dia Internacional de Alerta contra as Drogas. ONU, a Organização das Nações Unidas, detecta pela primeira vez aumento do uso de drogas entre maiores de 50 anos de idade. O senhor comenta. Sim, nós já temos uma informação e já vimos que isso já vem acontecendo há mais tempo. Na fase em que o indivíduo vai se aposentar, ele fica frustrado, vive depressão, e aí ele fica com acesso mais fácil às drogas. A gente já observava que após os 60 anos, 50 anos, existia um aumento significativo do uso do álcool. E agora, consequentemente, nós vemos que está havendo um aumento de usuários de outras substâncias, como a cannabis sativa, como a cocaína, como o crack, muitas vezes. Eu tive o prazer e tive a honra de trabalhar com o pessoal na rua até fevereiro, e nós temos lá uma incidência muito grande de pessoas usuárias com uma média de 50 anos de idade, 54 anos de idade, com o crack sendo o segundo maior problema dentro desse grupo de pessoas. O álcool, o primeiro, e o segundo, o crack, por consequência até do uso do álcool e a facilidade de preço e acesso à droga. O alerta, portanto, com relação às drogas, está aí. É um drama para toda a sociedade. Destaques do momento: o preço do serviço bancário sobe mais 25%. Escorpiões passam a matar mais que cobras no Brasil. E antídoto falta em várias cidades brasileiras. Conselho Federal de Medicina proíbe ozonioterapia. Brasileiros deixam casas e vão para abrigos após chuvas torrenciais no Japão. Mais de 150 pessoas já morreram. E um detalhe, mais uma vez confirmando, nesta quarta-feira, dia 11, dia de São Bento, padroeiro de Marília, não é feriado em Marília, apenas ponto facultativo na prefeitura e repartições municipais que, portanto, não terão expediente. Bem, todo mundo quer uma qualidade de vida melhor para o Brasil e os brasileiros. O desafio continua. Confira mais uma medida na tentativa de melhora. O Brasil é a 9ª maior economia do mundo, mas quando o quesito é saneamento básico, está bem atrás, na posição 123 no ranking mundial. Aqui, menos de 45% do esgoto é tratado. O governo federal editou uma medida provisória que atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil. Atualmente, o governo é responsável por cerca de 90% dos investimentos em saneamento básico. E a MP quer mudar essa realidade. A ideia é trazer mais recursos privados e, com isso, aumentar a concorrência entre as empresas interessadas em prestar os serviços. Outra novidade da medida provisória é que a Agência Nacional de Águas, a ANA, passa a ser o órgão fiscalizador do saneamento básico em todo o país. A agência reguladora do saneamento para cidades e estados que desejarem receber serviços ou recursos de ordem federal. Cada real que a gente investe em saneamento básico são R$ 4 a R$ 5 que economizamos na saúde pública brasileira. Então é um investimento de qualidade, um investimento que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento econômico e, acima de tudo, gera saúde e dignidade para toda a população. Essa nova medida provisória também vai dar mais segurança jurídica para que empresas privadas também possam investir no saneamento básico brasileiro.
E o presidente Michel Temer falou sobre a necessidade do investimento em obras de coleta e tratamento de esgoto no país. Nós temos 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável. É uma coisa brutal, diria escandalosa. E mais de 100 milhões sem coleta de esgoto. Nós temos 206, 207 milhões no país, nós não podemos mais permitir isso, não é? Que são números inaceitáveis. E essa reversão, eu acho que ela continua, ou não exageraria, se dissesse que ela começa agora. Continua o desafio, hein? O desafio para a administração pública. Tratamento do esgoto. Permanece um grande desafio, aliás. Obrigado pela sua atenção. Fique ligado a qualquer momento. 4 é Notícias. Até lá. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.